Então é isso. Vamos lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Carla Ronchini, a atual presidente da CIERJ. Espero que todos estejam bem. E nós vamos dar início ao primeiro Clube de Infecto da edição 2026. Espero que vocês gostem. O caso clínico inicial é da UFRJ. Quem vai apresentar o caso com o título Desafio Diagnóstico, Policerosite crônica em indivíduo imunocompetente. É o Dr. Antônio Tomassini, residente LR2 do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HU-CFF da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E como moderador, teremos o Dr. Alberto Lemos, que é médico infectologista, mestre em DIP pelo UFRJ, pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Imunização e Vigilância em Saúde do INE Fiocruz e médico do Serviço de DIP do HUCFF UFRJ. É, agradeço a presença de todos e, Antônio, você pode começar. Obrigado pela apresentação, Carla. Está todo mundo conseguindo ver a tela, né, da apresentação aqui acho que na, isso. Então, para abrir aqui o Clube de Infectologia da CIERJ esse ano, a gente trouxe esse caso que acompanhamos lá no serviço, né? A gente colocou o título como Policerosite crônica em indivíduo imunocompetente, apresentada por mim, moderada pelo Alberto, nosso professor lá do serviço. Então vamos lá, começando, né, com a anamnese. Essa foi uma paciente que foi admitida lá no serviço da DIP, lá no hospital, por volta de maio de 2025, quase um ano já atrás, e o quadro clínico dela começou por volta de janeiro. ASS, nome social, 23 anos, uma mulher trans, residente da Rocinha, estudante universitária de dança, brasileira e solteira, veio com uma queixa principal de perda de peso, febre noturna, falta de ar e dor abdominal. Ela iniciou nos primeiros meses de 2025 um quadro de evolução assim subaguda, com queixa progressiva de perda ponderal não quantificada, estimada mais ou menos em torno de 10 quilos, uma tosse seca, uma dispneia aos esforços, febre vespertina, dor pleurítica em região torácica lateral direita e dor abdominal descrita como contínua, pior a palpação e sem relação com a alimentação. Ela referia também inapetência, diminuição da frequência das evacuações, mas negava vômito, diarreia, alterações visuais, diminuição do nível de consciência, déficits focais, alterações urinárias ou quaisquer outros sintomas. Durante mais ou menos 4 meses de evolução, ela chegou a ser atendida algumas vezes em clínica da família, perto de casa, lá na Rocinha. Acho que chegou a fazer 1 ou 2 escravos espontâneos que vieram negativos. E aí, com a piora do quadro clínico dela, ela foi admitida no Serre Leblon, onde foram realizados alguns exames complementares. Isso tudo antes da gente ter ela lá no serviço, né? História patológica pregressa, ela negava qualquer comorbidade prévia, qualquer doença comum da infância, não tinha tido nenhuma cirurgia prévia, não usava nenhuma medicação e não fazia terapia hormonal. A única coisa digna de nota na história assim, familiar dela é que ela, mais de 10 anos antes, tinha tido contato com uma prima, né, que era positiva para tuberculose pulmonar na época. Ela negava ter iniciado relações sexuais, negava tabagismo, etilismo, uso de quaisquer outras substâncias e negava qualquer viagem recente para fora do estado, em torno dos últimos 6 meses, assim, antes do início do quadro. Então, ela foi admitida, né, lá no Serre Leblon, no regular estado geral, lúcida, orientada, um pouquinho hipocorada, levemente taquipneica, pressão assim mais baixa, ela é bem leve, né? Ela tinha inicialmente um peso ali em torno de 60 quilos, chegou com 49 quilos, subfebril, um pouco taquicárdica e saturando levemente ar ambiente. Não tinha candidose oral, não foram papadas linfonodomegalias, exame cardiovascular sem alterações, mas no exame pulmonar ela tinha realmente múltiplos vesiculares abolidos em bases e diminuídos em terço médio à direita com uma massa 6 ali a percussão, sem ruídos adventícios. Doloroso a palpação profunda de forma difusa, com uma massa 6 ali em flancos e mais em quadrantes inferiores.
quando ela foi admitida lá no CEF, foram realizados alguns exames complementares, né? O laboratório dela tinha uma anemia discreta, mas nada que chamava muita atenção, função renal. E esses foram exames que chegaram para a gente, né? A gente não sabe se tiveram alguns outros exames que foram realizados, mas que não foram colocados no sumário de alta, ou que não foram entregues a pacientes. Tinha uma PCR discretamente alterada, mas nada que chamava muita atenção, uma hiponatremia discreta, e na sorologia também nada que chamava muita atenção. Chegaram a fazer para HIV, que foi não reagente, anti-HBC, IgG e IgM não reagentes, HBsAg não reagente, o anti-HBs também negativo. Chegaram a dosar o antígeno carcinoembryogênico também sem alterações. O laboratório dela, enquanto ela permaneceu lá, sem alterações significativas, forma discreta hipoalbuminemia. Foram realizados exames de imagem, que a gente não tem a gente não conseguiu, né, o download, o CD das imagens, a gente tem só os laudos. Então, é isso. Ela começou esse quadro ali por volta de dezembro, janeiro, foi admitida no início de maio, lá no Hospital do Serra. E aí, na tomografia de tórax, foi o primeiro que ela fez, demonstrou discretos nódulos centroacinários, opacidades ramificadas em árvore em brotamento, no segmento ápico posterior do lobo superior esquerdo, que o radiologista de lá sugeriu, né, uma doença granulomatosa, restante do parênquima pulmonar sem alteração, um moderado derrame pleural à direita e um pequeno derrame pleural à esquerda, que justificava ali aquelas alterações na ausculta pulmonar da paciente, sem outras alterações dignas de nota. E aí, na TC de abdômen, ela também apresentava um derrame pleural, isso, né, mostrava ali o derrame pleural bilateral, com a telectasia do parênquima adjacente, mas além disso mostrava também essa ascite, com espessamento liso e realce do peritônio parietal, com espessamento nodular da gordura mental de aspecto suspeito. Chegaram a sugerir um diagnóstico ali, talvez neoplasia, pensando então, também em tuberculose. E aí, por causa desse derrame pleural moderado ali à direita, que estava causando desconforto na paciente, foi realizado no dia 9 de maio, uma toracocentese de alívio, e assim, pode-se falar diagnóstica, mas enfim, foram retirados mais de 1 litro de líquido amarelo citrino que foi enviado para análise bioquímica, mas por algum motivo o líquido não foi enviado nem para análise microbiológica, nem para citologia oncótica. O que a gente teve de resultado do líquido pleural desse outro hospital foi uma glicose de 85, um LDH aumentado, né, de 513 e uma ADA também aumentada de 56,8. Tem alguém falando? Opa, perdão. Depois desse resultado, por causa desse ADA que veio alterado, ela estava relativamente estável clinicamente e recebeu alta hospitalar lá do Serre Leblon para seguir acompanhamento na clínica da família e prosseguir a investigação talvez num outro centro com mais recursos, mas sugeriram um diagnóstico de tuberculose por causa dessa ADA. Então, assim, nesse momento, o que a gente pode pensar, né, de hipótese diagnóstica para essa paciente? É uma paciente jovem, 23 anos, sem nenhuma comorbidade, a princípio sem nenhuma imunossupressão que a gente conheça, né, com um quadro ali subagudo de síndrome consumptiva, uma febre vespertina, e uma policerosite com derrame pleural e essa ascite que, a princípio, sem um diagnóstico fechado, né, pelo menos com os exames que tinham sido realizados até aquele momento. Então, o que a gente pode pensar, né, nesses casos? Então, a gente sempre tem que pensar em etiologia, né, infecciosas, neoplásicas e autoimunes, né? No caso dela, como é um quadro mais ali subagudo, Rio de Janeiro, especialmente na Rocinha, né? A gente sempre tem que pensar em tuberculose, apesar da gente pensar mais em tuberculose disseminada em pacientes, né, imunossuprimidos, a gente vê muitos casos aqui no Rio de Janeiro também de quadros disseminados em pacientes, a princípio, sem nenhuma imunossupressão identificada, né? A gente tem uma incidência muito alta aqui de tuberculose. Sempre tem que pensar em micoses sistêmicas, né? Isso mais em paciente imunossuprimido também, mas também não dá para descartar. Então, histoplasmose, criptococose,
para coccidioidomicose e coccidioidomicose. A gente chegou a aventar durante a internação, né, uma actinomicose por causa do espessamento peritoneal, apesar do espessamento lá não ser nodular e não ser tão típico, mas entrou no rol de hipóteses diagnósticas. Então, enfim, pensando em policerosite, né, outras coisas que poderiam causar, às vezes infecções virais podem causar, né, serosite transitória, então infecções por hepatite C, hepatite B, HIV, CMV, EBV e dentre outras podem causar. Talvez não um quadro tão arrastado quanto dela, né, já de 4 meses de evolução, com outros achados, mas enfim, sempre tem que considerar. Apesar da idade dela, a gente tem que considerar sempre um quadro neoplásico também, né? A gente tem que lembrar que essa alteração no líquido pleural, né, de ADA alterado e LDH, assim, o ADA pode ser sugestivo de tuberculose, mas não é um achado tão específico assim para a gente descartar outras causas, né? Um exame que pode ser alterado em quadros de neoplasia, em quadros autoimunes. O LDH também é um exame que pode dar alterado em quadros, né, neoplásicos. Então, ela tinha essa serosite ali na região abdominal e na região pleural. Então, a gente tinha que pensar também num quadro de carcinomatose, né, de metástase. E aí, de onde seria o sítio primário, né? Uma paciente que é mulher trans, não tem ali a região dos anexos, né, que poderia ser um sítio primário passível de causar um quadro neoplásico numa paciente mais jovem. E além disso, menos provável, né, no quadro dela, mas uma coisa que a gente teria que considerar também seriam os diagnósticos ali, né, de outras doenças granulomatosas, como sarcoidose, ou então, né, outras doenças que fazem serosite, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doença de Still, apesar de não ser tão característico o quadro dela, né, ela não tinha pericardite, não tinha rash, o quadro não tinha poliartralgia, mas quadros que têm que ser também considerados quando a gente está investigando uma policerosite. Então foi isso, ela recebeu alta do CER, como eu falei, foi para a clínica da família e reencaminhada para o Hospital Clementino Fraga Filho para prosseguir a investigação. Foi admitida lá no dia 27 de maio de 2025. Ela mantinha as queixas de febre vespertina, dispneia aos esforços, tosse, uma tosse mais seca, né? Dor abdominal, dor pleurítica, inapetência, prostração e essa queixa de fraqueza generalizada, principalmente ao se levantar, mas sem nenhum déficit focal ou nada ali que indicasse, por exemplo, um acometimento neurológico. Ao exame físico, já na admissão, no nosso serviço, ela mantinha um quadro parecido, né? Depois das 2 drenagens que ela fez, ela chegou a fazer 2 toracocentese de alívio lá no Serre Leblon. A saturação dela estava um pouquinho melhor, mas ainda mantendo a taquicardia, mantendo a temperatura ali por vezes subfebril e mais para o final do dia uma febre um pouquinho mais alta, se mantendo hemodinamicamente estável, apesar dessa taquicardia leve, ela se mantinha normotensa, não tinha sinal de candidose oral, não tinha linfonodomegalia palpável, mantinha a alteração ali, talvez discretamente melhor evolutivamente, mas mantinha a alteração ali no exame do aparelho respiratório, como a C6, a percussão, e mantinha o desconforto, a palpação profunda do abdômen, com aquela massa 6 a percussão também. Restante do exame sem nenhuma outra alteração. Então, chegando essa paciente, né, no serviço, já com esses exames sendo realizados, o que a gente pensando, né, nessas hipóteses, quais foram os exames que a gente solicitou? Então, inicialmente, a gente solicitou um novo laboratório, né, com hemograma, função renal, eletrólise, hepatograma. A gente achou de bom tom repetir as sorologias, porque a gente já viu acontecer, né, de outros lugares, ter o relato de uma sorologia negativa, mas a gente repetir no nosso serviço e aí acabar vindo o resultado positivo, às vezes também pode estar na janela imunológica. Por causa dessa febre também foi coletado uma hemocultura. A gente só tinha os laudos, né, dos exames de imagem do outro hospital, então a gente repetiu as TCs de tórax e abdômen contrastadas. A gente achou que valia a pena, né, coletar ou um escarro espontâneo ou um escarro induzido, né, a tosse dela era seca, ela não conseguiu produzir escarro, a gente achava que valia a pena, né, uma amostra para a gente... Que também é isso, assim, às vezes em locais externos, né, é realizada a coleta de escarro, mas talvez não com a técnica adequada.
ou não com a leitura adequada, e a gente já viu algumas vezes o paciente chegando no serviço com um relato de escarro espontâneo negativo, e aí a gente repetindo e vindo positivo. E além disso, uma nova coleta de líquido seroso agora para a gente conseguir enviar, né, para a amostra microbiológica, e aí a gente avaliar qual era o melhor sítio para a gente fazer essa coleta, né? Ela tinha essa CIT, tinha esse derrame pleural, só que os exames que tinham sido coletados tinham sido enviados só para bioquímica. Então, quando ela chegou, né, ela tinha esse PCR alta, né? A unidade de referência lá do Hospital Clementino Fraga Filho, ela é 10 vezes menor. Então, um PCR de 6 externamente é um PCR de 60, né, no nosso hospital. Então, está mais ou menos batendo com o que ela estava lá no CER. Tinha uma ferritina muito alta, né, provavelmente por causa dessa inflamação crônica aí pela doença subjacente, o ferro consumido, né, o que explicava também essa anemia discreta que ela tinha. Hepatograma sem alterações significativas, sem distúrbio hidroeletrolítico, função renal sem alterações, coagulograma normal. Então, assim, sem alteração de função hepática, nada que chamava muita atenção, fora a ferritina e a alteração da PCR no laboratório. Ela tinha ali uma linfopenia discreta, mas não tinha uma neutropenia importante, em nenhum momento durante a internação. E, enfim, esse é mais ou menos o laboratório inicial dela. A gente repetiu as sorologias, né? HIV não reagente, anti-HBS não reagente, veio tudo não reagente. O único exame que veio indeterminado foi o teste treponêmico, que a gente repetiu posteriormente com um novo teste treponêmico e o BDRL que vieram negativos, né? Isso foi até uma questão quando a gente conversou com ela, porque ela garantiu muitas vezes que não tinha iniciado ainda, né, a vida sexual e que não tinha como. Mas, enfim, nesses casos a gente acha que, né, que ainda mais quando vem um resultado de teste indeterminado, que vale a pena repetir o exame, né? Então, nos exames que a gente fez, né, no hospital, lá já no nosso serviço, né, a TC de tórax já no dia 29 de maio, a impressão parecida com o que estava lá no outro hospital, né, no outro exame de imagem, com esses discretos nódulos centroacinares e opacidades ramificadas em árvore em brotamento, no segmento ápico posterior do lobo superior esquerdo, com alteração, aí isso foi uma impressão, né, do radiologista lá do nosso serviço, que viu ali um padrão mais específico de tuberculose, que é esse padrão de trevo. Vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente ele especificamente, que seria sugestivo de tuberculose. É um achado que era descrito em exames anatomopatológicos lá atrás, no início do século passado, mas que, assim, pode aparecer em outras doenças granulomatosas, então não é uma alteração patognomônica, né? Ele pode vir a ser achado, por exemplo, em sarcoidose ou em outras doenças granulomatosas ou outras doenças infecciosas, né? A árvore em brotamento a gente sabe que não é também tão específico de tuberculose, outras doenças infecciosas pulmonares também podem gerar esse tipo de padrão. O restante do parênquima pulmonar sem nenhuma alteração, mantinha aquele derrame pleural bilateral pior à direita e pequenas linfonodomegalias próximas da traqueia que poderiam ser acessadas por ultrassom pela broncoscopia, né? Isso era uma possibilidade também de exame mais para frente na propedêutica dessa paciente. Então, aqui no vídeo a gente consegue ver essas opacidades centrolobulares e esse padrão, né, de árvore em brotamento. E aqui que eu deixo marcado é esse sinal do trevo, que foi visualizado pelo nosso radiologista, que, enfim, é uma alteração bem discreta, né, tem que ter um olho bem treinado para ver, mas que já tem uma literatura que diz que um achado que pode estar mais presente, sim, nos quadros de tuberculose pulmonar, apesar de não ser patognomônico. Então, a gente vê, né, essas opacidades que vêm com um padrão de distribuição que parece ali as folhas do trevo. Então, aqui, né, aqui a gente consegue ver outros pacientes com tuberculose pulmonar, tanto no histopatológico, né, quer dizer, no anatomopatológico, como na tomografia,
esse padrão similar, né, similar ao trevo que poderia ser sugestivo de tuberculose. Os sinais tomográficos mais frequentes, né, que a gente vê numa TC de pulmão, quando tem uma tuberculose pulmonar em atividade, né, são essas opacidades parenquimatosas com ou sem aerobroncograma, nódulos entre 1 a 3 centímetros, né, a gente pode ver, né, granuloma, tuberculoma, ou às vezes, né, a tuberculose miliar. A cavidade, né, a gente vê essas cavitações mais em paciente imunocompetente. Alterações das vias aéreas caracterizadas como espessamento de parede, né, bronquiectasia e nódulos no espaço aéreo. Quando essas ramificações lineares têm esse padrão de árvore em brotamento, né, ele é mais sugestivo de atividade de doença, e aí às vezes ele se dispõe nesse formato de trevos de 3, 4, 5 pontas, e aí é isso, é um achado que já tinha sido descrito na patologia, né, em peças anatômicas lá atrás, e parece que é um achado mais sugestivo também de tuberculose. Mas assim, só com essa alteração a gente não dava para, a gente não conseguia cravar, né? Na TC de abdômen realizada no mesmo dia, é isso, ascite moderada, esse espessamento peritoneal difuso, chegaram a sugerir tuberculose peritoneal, mas é isso, a gente não conseguia fechar só pelo aspecto da imagem. O fígado de dimensões, contorno e densidades normais, sem dilatação das vias biliares, e sem linfonodomegalias, o que, assim, também chamava a nossa atenção, assim, tipo, se fosse uma neoplasia, né, algum sítio primário que a gente não soubesse qual, talvez um sítio ali de cólon ou do sistema gastrointestinal, é, como é que já teria carcinomatose sem ter acometimento das cadeias linfonodais, né, isso era uma coisa que chamava a nossa atenção. E aí uma impressão do radiologista, né, mas que não estava descrito, é que é isso, aumento heterogêneo com espessamento, mas não chegava a se caracterizar como alterações nodulares. Então, aqui o exame do pulmão, quer dizer, do abdômen, a gente vê ali também um pouquinho, né, do derrame pleural, mas vendo aqui no abdômen, a gente consegue ver essa ascite e o espessamento difuso do peritônio, principalmente agora. Aí, mais difuso, assim, não chegava a ter um aspecto tanto nodular, mas você via que a parede do peritônio parietal estava espessada, sem nenhum outro grande achado que pudesse apontar, por exemplo, para um sítio primário. Então, é isso, ela não conseguiu realizar o escarro espontâneo, foi feito o escarro induzido, a baciloscopia veio negativa, o GeneXpert, que a gente tem também lá no nosso serviço, veio não detectável para TB. E aí é isso, ela estava com esse derrame moderado à direita, que não chegava a descompensar clinicamente ela, mas causava um desconforto, tinha ali uma dor pleurítica, uma leve dispneia. Então, no dia 3 de junho, foi realizada uma toracocentese, mais diagnóstica, mas assim, conseguiu tirar ali 120 ml de líquido amarelo citrino. Ia ser tentada a biópsia da pleura, mas a paciente teve ali uma lipotímia durante o exame, começou a sentir um pouco mal, ficou um pouco hipotensa, acho que mais por nervosismo mesmo. E aí ela já tinha sentido muita dor na hora de fazer a toracocentese e não foi prosseguido com a biópsia. Na análise do líquido pleural, né, também foi enviado para BAR, para GeneXpert, para cultura de micobactéria, micológico direto, cultura de fungo, e os exames preliminares também sem ainda uma resposta, né, baciloscopia negativa, o GNTB não detectável, micológico direto negativo, e as culturas de fungo e micobactéria é isso, em andamento, iam demorar para a gente ter uma resposta. A análise bioquímica, né, com um LDH elevado, a gente comparando ali com o exame, né, sérico, ela fechava como exudato, né, pelos 3 critérios de Light, tinha uma celularidade ali aumentada com predomínio de monócito, que aí é isso, também não dá muita resposta para a gente, pode apontar tanto para um quadro de neoplasia, como para um quadro de tuberculose, então, assim, a gente não conseguia ainda ter uma definição do diagnóstico com esses resultados. Isso ali no início de junho, ela estável, a gente não tinha feito nenhuma antibiótico terapia para ela, porque achava que os sintomas eram da doença de base, ela não parecia estar com nenhuma infecção bacteriana,
Mas assim, estava ali limítrofe, mantendo aquela taquicardia leve, fazendo aquela febre diária, tendendo mais a hipotensão. E aí, no dia 9 de junho, a gente conseguiu que a cirurgia geral entrasse para fazer uma paracentese e uma biópsia ali do peritônio do aumento. Então, essa foi a nota operatória, né? Ela foi submetida à videolaparoscopia em centro cirúrgico, sob anestesia geral sem intercorrências, evidenciada moderada quantidade de líquido ascítico verde acastanhado na cavidade, além de lesões peritoneais disseminadas acometendo toda a parede abdominal com aspecto nodular em pingo de vela. O material foi enviado para estudo microbiológico e histopatológico conforme solicitado pela clínica assistente, né, a gente lá da DIP. Esse aspecto de pingo de vela, o cirurgião que realizou a laparoscopia achou que era muito sugestivo de uma carcinomatose peritoneal. A nossa chefe lá da PCTH, né, ela discordou, achou que esse aspecto, enfim, apesar de estar descrito em carcinomatose peritoneal, também está muito descrito em quadros de tuberculose peritoneal, que são esse aspecto nodular, essas lesões peritoneais disseminadas ali, de aspecto às vezes esbranquiçado, às vezes amarelado, que pode ser compatível com lesões granulomatosas. E aí foi isso, a gente enviou o líquido acítico para citologia, celularidade, bioquímica, cultura para fungo, micobactéria, germe comum, o GeneXpert, o micológico direto e faltou aí também a baciloscopia, que a gente também enviou. E na biópsia do peritônio a gente solicitou citologia oncótica, histopatologia, cultura para fungo, cultura para micobactéria, germe comum, GeneXpert, micológico direto e a baciloscopia. E aqui a gente tem as fotos, né, do procedimento, isso que eu estava comentando desse aspecto dessas lesões nodulares em pingo de vela, que é isso, pela literatura podem estar descritas em carcinomatose peritoneal, mas também a gente também não pode deixar de pensar em tuberculose quando tem esse tipo de achado no procedimento. Então aqui algumas fotos, né, a gente consegue ver essas lesões assim que parecem meio cera, né, de vela, aí por isso que esse nome. Então, os resultados, né, preliminares ali depois do procedimento, né, foi feito um grande líquido acítico, não foram visualizadas bactérias, a bioquímica veio ali com a LDH aumentado, a proteína também aumentada, falando a favor do resultado. A celularidade veio com material coagulado, não foi possível ser realizada. E o TRMTB, tanto do líquido acítico como da biópsia peritoneal, veio não detectável. Então, apesar do exame da tomografia, o aspecto na laparoscopia serem sugestivos, né, de tuberculose, a gente não tinha ainda nenhuma confirmação microbiológica para a gente poder afirmar com certeza que era tuberculose. A paciente não estava ainda ela estava compensada clinicamente, então ainda não justificava a gente iniciar de forma empírica, sem ter ainda uma confirmação do diagnóstico, né? O exame oncológico direto veio também negativo, e é isso, as culturas em andamento. Nesse meio tempo era isso, mantendo a taquicardia, febre baixa, inapetência, sensação de fraqueza. Depois do procedimento da paracentese, ela falou que começou a piorar um pouquinho da fraqueza ao se levantar, mas quando a gente media a pressão dela, estava normal, não chegava a ter hipotensão postural. Mas ela começou a ter uma disúria, foi coletado uma urinocultura que cresceu uma E. coli muito sensível, que a gente tratou com Bactrim. Os exames diretos, é isso, vieram negativos, a gente aguardando a cultura e a análise do patológico. A gente achou, né, que caso a análise da biópsia do peritônio viesse inconclusiva, a gente ia prosseguir fazendo uma biópsia pleural, que a gente não tinha conseguido fazer no dia da toracocentese, ou então a broncoscopia, né, com a biópsia daquelas linfonodomegalias mediastinais, que poderiam ser os próximos sítios, né, que poderiam trazer uma confirmação diagnóstica. E aí, além disso, pensando nas hipóteses, né, de neoplasia, a gente começou a pensar em sítios primários, né? Como eu tinha falado, isso não é uma paciente mulher, mas mulher trans, então não tinha ali anexo, útero, nada para ser sítio primário. Então a gente pensou realmente no trato gastrointestinal, né? Um tumor gástrico, tumor de cólon. Então a gente solicitou para ela uma colonoscopia e uma endoscopia que foram realizadas simultaneamente no dia 16 de junho.
que vieram também sem nenhuma alteração sugestiva. Então, assim, pelo menos não é câncer, mas agora, assim, pelo menos não nesse sítio, né, que a gente pesquisou, mas a gente ainda não tinha um diagnóstico. Então é isso, ela veio com uma pangastrite endoscópica erosiva elevada acentuada e uma ileocolonoscopia normal, que também não ajudou a gente com o diagnóstico. E aí acho que é legal a gente trazer, né, para discussão, porque é isso, a gente chegou até agora já tendo realizado múltiplos exames, baciloscopia, os exames diretos, realizado o teste rápido molecular, e todos eles negativos até agora para um quadro que, assim, a gente ainda tinha uma esperança de que fosse tuberculose. E aí é isso, né? O escarro, a sensibilidade para uma única amostra é de 22% a 43%, e aí sobe isso para 61%, quando a gente tem múltiplas amostras, né? É, e aí, é claro, sempre com uma especificidade bem alta. Então, quando a gente tem a presença, né, do bacilo, a gente consegue dizer que tem uma bicobactéria ali, mas é isso, valor preditivo positivo alto, mas valor preditivo negativo não é tão alto, né, com essa sensibilidade baixa. Isso nos líquidos corporais extrapulmonares, né, que foram os que a gente pesquisou, né, então no líquido de derrame pleural, na ascite, a sensibilidade é ainda mais baixa, menor que 30% no líquido, mas também acho que menor que 30%, eu achei que esse dado estava aí, menor que 30% também na pleura e no peritônio, e na ascite. O teste rápido molecular é isso, ele também, parecido com a baciloscopia, ele tem uma sensibilidade mais alta nas amostras de escarro, né? Dependendo do tipo de aparelho que usa, né? A sensibilidade pode variar ali entre 75% e 87%, com uma especificidade bem alta também. No líquor, chega a ter uma sensibilidade bem mais alta, né? Ali de 71% a 89%, com uma especificidade também alta. Mas lá, já no líquido pleural, essa sensibilidade cai bastante, cai para 49,5%, é uma sensibilidade bem baixa. No aspirado de linfonodo consegue ter uma sensibilidade um pouquinho mais alta, né? A especificidade ali sempre se mantendo alta. Mas é isso, em amostras, por exemplo, de biópsia de peritônio, que foi o que a gente fez de líquido acítico, também uma sensibilidade relativamente baixa, né? 49% a 76%. Que é isso, assim, um exame negativo não dá para descartar o diagnóstico. As culturas também, né, tem uma sensibilidade variável, apesar de serem o padrão ouro, é, tem aí uma sensibilidade que varia de 23% a 58% no líquido pleural, 40% a 58% no tecido, 80% a 90% na urina, 45% a 70% no líquor, 45% a 70% também na ascite e 50% a 65% em líquido pericárdio, com uma especificidade bem alta. Então é isso. A gente estava aguardando as culturas, mas as culturas também podiam não trazer nenhum resultado. Se a gente for se guiar por esse padrão, né, de sensibilidade. Então, finalmente, 2 dias depois ali que a gente fez a colônia e a endoscopia, saiu lá o laudo patológico da paciente, que veio com processo inflamatório crônico granulomatoso, com células gigantes e necrose de caseificação, sugestivo de tuberculose, ou seja, isso, veio um granuloma caseoso ali no peritônio, e para a gente foi o suficiente. A gente ainda não tinha ainda os resultados da cultura, mas não tinha nenhum outro diagnóstico que a gente achava mais provável, e quando veio esse resultado do histopatológico, a gente achou que valia a pena fazer o teste terapêutico com RHZE, e iniciou no mesmo dia, 18 de junho. Ela teve alta hospitalar 5 dias depois, no dia 23, em acompanhamento ambulatorial com a gente da DIP e com a PCPH, né, que é o Programa de Controle de Tuberculose lá do hospital. Então, esse é um resumo das culturas que ela fez, né, durante a internação. A cultura para germes comuns negativa, as culturas para micobactérias no líquido pleural negativa, cultura para fungo negativa. E é isso, né? A cultura no líquido pleural, por exemplo, veio negativa, mas a gente só foi ter realmente resultado 12, 15 dias depois da biópsia do peritônio.
foi ali logo depois que ela teve alta hospitalar, que saiu oficialmente o resultado das culturas, que veio esse resultado aí de MTB sensível à rifampicina, tanto na biópsia como no líquido acítico. Então a gente acabou tendo essa confirmação pela cultura, né? Mas poderia não ter tido também. Mas foi legal que conseguiu fechar o caso assim, com o diagnóstico bonitinho. Então é isso, fechou, né, como uma TB disseminada peritoneal e pleuropulmonar, né? A gente tinha ali aquele foco pulmonar, então todas aquelas alterações eram realmente de tuberculose, né? O sinal do trevo, o pingo de vela, e que foi confirmado posteriormente pela cultura da biópsia do peritônio e do líquido acítico. Ela já 4, 5 dias depois do início do RHZE, antes da alta, ela já tinha melhora da febre, da taquicardia, da inapetência, já estava se sentindo muito melhor. E esse resuminho foi da última consulta dela que ela teve recentemente na PCTH, né? Já tinha feito ia completar o 9º mês de tratamento, né? Já estava fazendo RH sem grandes efeitos colaterais, não teve alteração de hepatograma, nem nada que chamasse muita atenção. Ela veio recuperando o peso dela, né? Então é isso. Ela chegou a ter lá na admissão menos de 50 quilos. Em junho já tinha 50, foi aos pouquinhos recuperando, né, o peso, que é um sinal bom, né, de progressão do tratamento. Ela chegou a perder um pouquinho entre entre janeiro e março, mas falou que começou ali a voltar a praticar atividade física, então atribuiu a isso, mas teve ali uma recuperação de praticamente mais de 10 quilos desde o início do tratamento. Então ela vai agora repetir as imagens de tomografia de tórax e de abdômen de controle para ver como é que ficou e para posteriormente receber alta. E aí é isso, assim, um caso interessante do nosso serviço, que a gente estava há pouco tempo agora com uma outra paciente, também também moradora da Rocinha, também imunocompetente, assim, a gente chegou a pesquisar, não no caso dessa paciente, mas no caso que foi apresentado o caso, mas dessa última que estava internada com a gente com meningite tuberculosa, chegou a fazer investigação, né, de CD4, chegou a dosar imunoglobulina para ver se conseguia achar algum tipo de imunodeficiência, mas a princípio nenhuma alteração. Então são pacientes assim que é possível que tenha algum defeito, né, da imunidade celular, mas que a gente ainda talvez não consiga mensurar de certa forma, né, para poder fazer esses quadros assim mais disseminados, mas pacientes a princípio imunocompetentes que fizeram quadros bem graves. É claro que é isso, né? São moradores da roça, então possivelmente tem uma exposição ali, né? Uma carga bacilar muito elevada, que também poderia justificar esses quadros mais agressivos, né? Num ambiente com uma incidência tão alta de tuberculose. Antônio, não é só pelo fato dela morar na Rocinha, não. Ela é uma pessoa que tem vulnerabilidade social muito alta, né? Tem isso também. Porque a condição de moradia dela é ruim, ela é uma mulher trans, né? Queria te dar parabéns aí pela... Eu acompanhei seu cuidado com essa paciente, seu interesse, e de fato você conseguiu ajudar ela e hoje apresentou muito bem. Poxa, obrigado. Queria abrir, se alguém quer fazer algum comentário. A gente teve um comentário aqui no chat. Ah, não cheguei a. Não estou vendo o chat. Não, mas eu que tenho que ver mesmo. Se fez fã e sorologia para Chagas. Então, Fez. eu revendo o caso esses últimos dias, eu até. Porque é isso, a gente colocou, né, esse título, né, de policerosite crônica, e aí discutindo, né, as hipóteses diagnósticas, a gente chegou a colocar aqui, né, das doenças autoimunes, mas eu me lembro que na discussão em si do caso lá atrás não foi um diagnóstico que a gente chegou a considerar muito, assim, a gente estava pensando realmente ou num quadro infeccioso ou num quadro neoplásico. E aí, como foi uma internação relativamente rápida, assim, menos de um mês, que a gente isso, sempre que a gente chegava ali não conseguia uma amostra para análise microbiológica, a gente achava que vinha o resultado naquela, a gente estava, acho que a gente estava mais acreditando nesse diagnóstico ou de
ou de um quadro infeccioso ou de realmente uma neoplasia. Eu fui rever os exames e eu acho que a gente não chegou a dosar marcador reumatológico. E Chagas, eu acho, a gente não estava na época com a sorologia. Foi uns meses depois, acho que por volta de agosto ou setembro, que voltou a ter sorologia Você, para sem Chagas no fazer. hospital. Carla, quer falar alguma coisa? Eu quero primeiro parabenizar o Antônio e olha, vou te ser sincera, porque eu achei super interessante o caso, mas você conseguiu testar o meu grau de ansiedade, porque não era possível você não bater o martelo que era tuberculose. Porque brincadeira, e é interessante como a cada dia que passa, né, assim, a gente deveria viver um momento com melhores quadros, né, de tuberculose. E, na verdade, não é isso que a gente vem observando. São os casos mais incomuns, né, e com dificuldade de diagnóstico. Isso é que realmente me preocupa, né, diante de toda essa questão que envolve a tuberculose. Mas parabéns, foi muito legal. E para variar, né, foi o nosso velho patologista, o antigo deus da medicina, porque hoje em dia também está difícil de encontrar bons patologistas e a gente ter diagnóstico, né, histopatológico, uma boa. E realmente conseguiu finalizar o caso. E em termos evolutivos, como é que anda? Eu vou vê-la agora no próximo mês. Acho que vai ser talvez minha última consulta com ela, talvez dependendo de como, porque acho que ela vai terminar com 9 meses o tratamento. Eu queria até rediscutir isso com a PCTH, porque assim, ela a princípio não teve acometimento ósseo nem do sistema nervoso central, né? Que seriam indicações para assim, continuar o tratamento Prolongar o até tratamento. por mais tempo, né? 9 meses, um ano. Eu acho que o que ela chegou a ter, que ela me falou numa das consultas, foi um contato de novo com algum outro primo, algum outro membro da família, algum tio que estava com tuberculose pulmonar e, e aí acho que teve um contato próximo, mas eu não acho que foi isso que aumentou, assim, acho que foi porque era um quadro realmente mais grave, disseminado, e aí acho que Eu decidiram também acho manter a dose de que foi manutenção por mais tempo interpretado e como tratar caso isso. atípico disseminado. É. Eu queria fazer umas observações, né? Assim, primeiro, saindo um pouco da questão médica e falando um pouco mais da questão da apresentação. Eu não sei se vocês perceberam, nos últimos clubes de infecto, no ano passado e tudo mais, a gente quase não faz mais o clube do formato de desafio diagnóstico. A gente, em geral, conta uma história longa de todo o percurso que o paciente fez para mostrar todas as nossas dificuldades na prática que a gente tem ao lidar com o paciente. Isso é legal, isso não é ruim. Isso é uma tendência. E não acontece só no Brasil. A gente tem visto na literatura, acontece em outros países também. Mas, de qualquer forma, o diagnóstico diferencial ele não deve ser perdido, né? Ele não pode ser, não precisa mais dele, porque agora a gente vai falar do caso, que todo o caso é difícil e tudo mais. Nesse caso, Antônio, quais são os principais? Você falou, é câncer e tuberculose, né? Fizeram pelo menos um anti-HIV dela. Uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção agora do ponto de vista médico, a gente tem muita tuberculose na Rocinha, tem muita tuberculose no Rio de Janeiro, tem muita tuberculose nas pessoas com alta vulnerabilidade social e uma É isso, pode dar apresentação RHZE. atípica, fala. Não, é que é isso, pode dar RHZE para todo mundo, que enquanto Uma não apresentação verticalizar, não tirar atípica viela, não melhorar a vai ser circulação de ar. comum, porque é tão comum que uma apresentação atípica a gente vê. E não é novidade, porque essa apresentação atípica já tem nos livros de medicina antigos, antes da AIDS, inclusive. Livros da década de 60, da década de 70. É uma pena que ninguém do PCTH pôde estar presente, porque a gente tem um radiologista que viu o caso com você, que talvez seja o radiologista que mais viu tuberculose no Brasil.
né? Então, assim, essa experiência, e ele é de uma época que as publicações não tinham a mesma característica de hoje. Publicava coisas descritivas, experiências pessoais, né? Eu acho que está na hora de pegar esse pessoal mais antigo, ver o que pode ser resgatado disso e fazer da maneira atual, para aumentar o nível de evidência, né, que a gente Sim. tem. Porque o sinal do trevo, por exemplo, eu vi uma vez, eu só lembrei porque você falou, e eu fui olhar na minha anotação da faculdade. E aí eu vi que foi ele que deu a aula, que tinha o sinal do trevo. E que é uma coisa que é fácil de ver, não é patognomônica, mas é um sinal importante, né? Não, ele bateu o olho e ele falou, isso é tuberculose. Pois Nem é, esquenta mas de é ser porque ele já viu 400 mil tuberculose. Na época, ele era do IDT, né? O doutor Domênico, ele era do IDT. O IDT é uma unidade do FRJ que funcionava no Caju, do lado do São Sebastião, que era só tuberculose. E muita gente, e muito caso grave. Então, ele respirou tuberculose, literalmente, durante muitos anos, né? E a última coisa que eu queria chamar a atenção é como é ruim ainda o diagnóstico de formas paucibacilares como essa. Porque essa é uma forma paucibacilar de Mesmo os tuberculose. genes TBs mais avançados, né, para líquido extrapulmonar, é A muito gente difícil. ainda não tem métodos diagnósticos com bom rendimento, rendimento suficiente para resolver esses problemas, né? E cabe a nós tentar desenvolver esses métodos, porque não será na Europa ou nos Estados Unidos que eles serão desenvolvidos, porque lá não vai ter nem N para fazer estudo nenhum. Então, se alguém tem que fazer, é a gente mesmo. Acho que a gente pode abrir para discussão. Érica, A Érica tá com a mão levantada. Érica, Érica, Oi, agora tá escutando? ah, sim. Ah, sim. Oi. sim, sim. Eu acho que o microfone do meu fone não tá funcionando. Parabéns, Alberto, parabéns, Antônio, parabéns, Carla. Então, deixa eu acelerar, porque eu perdi tempo sem microfone. Eu queria pontuar algumas coisas. Por exemplo, essa menina é uma menina que está há 6 meses investigando um quadro e a perda de tempo no diagnóstico. Ela fez uma paracentese que o líquido não foi enviado para a cultura lá no início do quadro, lá em dezembro, Paroxetese. janeiro. Então, não foi enviado para a cultura, o líquido foi perdido. Então, a gente perde a oportunidade de fazer diagnóstico. É, então, já tem uma sensibilidade muito ruim, já é difícil de se fazer diagnóstico de tuberculose com acometimento extrapulmonar. Como o Antônio falou, a sensibilidade dos líquidos é muito ruim. E era alguém que tinha possibilidade de ter feito, quando fez toracocentese, ter feito uma biópsia pleural lá em dezembro, então perdeu muito tempo de diagnóstico e já chegou bastante emagrecida. Foi o que o Alberto falou, né, que o Alberto pontuou, é uma paciente com vulnerabilidade social muito alta, então tem que se pensar em tuberculose. E a outra coisa importante que eu acho é a gente conseguir fazer diagnóstico etiológico, segurar a ansiedade de todo mundo, porque tinha cara de tuberculose, cheiro de tuberculose, mas se a gente não faz diagnóstico etiológico, a gente não consegue recuperar depois essa paciente se ela não melhora. Então, fazer diagnóstico etiológico acho que é importante. E foi isso que deixou todo mundo ansioso durante todo o tempo que ela ficou internada, e piorando um pouquinho, a hora melhor, muito, muito no limiar de piora, isso que deixou todo mundo muito ansioso, mas a gente conseguiu fazer diagnóstico etiológico e segurar a ansiedade e tratar depois que tivesse polido o material. Então, acho que são dois pontos importantes aí. É a perda de tempo em fazer diagnóstico, que a gente não faz diagnóstico adequadamente, a colhido material é desperdiçado, e a gente tratar com diagnóstico etiológico adequado para não perder tempo. Érica, hoje eu atendi, você sabe, né? Atendi um paciente que foi, paciente jovem, 20 e poucos anos, ele foi tratado 2 vezes para tuberculose, com todos os exames negativos, Isso. descargos induzidos, tudo. E aí ele fez um parefeito gravíssimo do tratamento da tuberculose, ele perdeu o movimento por neuropatia dos dois membros inferiores, e aí era aspergilose. Quando chegou no meu ambulatório, a gente viu que não era tuberculose coisa nenhuma.
Então também tem Então, esse outro lado. Eu acho que o médico da família, ele até em respeito ao médico da família, né? Ele tem que conseguir fazer o exame. Senão, o que que ele tem lá? Ele tem um hemograma, pelo menos a radiografia, né? Mas a radiografia não diferencia etiologia. Senão fica. A gente lá no hospital tem esse privilégio, né, que a gente consegue mandar para micologia, consegue mandar para micologia direta, consegue mandar isso. para cultura, consegue mandar para tudo. E assim, se for pegar isso na rede, né, a disponibilidade disso, assim, porque é isso, não são só pacientes super imunossuprimidos e graves e transplantados, é isso, a gente vê em paciente ali da Rocinha mesmo, e aí não tem o arsenal diagnóstico, né, para isso. Mas poderia ter um pouco mais. Poderia adiantar a vida tanto do paciente quanto do médico. Que eu acho que às vezes é até falta de respeito com o médico. Tem um comentário aqui: a histoplasmose é uma grande simuladora da tuberculose. Foi possível fazer sorologia ou antígeno urinário para histoplasma? O antígeno urinário a gente não tem disponível lá, a gente às vezes até manda para. Por favor, a gente pede uma camaradagem. Pede pede lá para Fiocruz, eu acho. Não, acho que é Fiocruz ou Bacen? Acho que é Fiocruz que a gente manda. E sorologia acho que a gente consegue mandar para lá sem. Eu acho que essa paciente não chegou a ser enviada. A gente estava, enfim, fez os micológicos diretos, estava aguardando a cultura, mas realmente histoplasmose é um diagnóstico que acho que assim, se por exemplo viesse inconclusivo ali na biópsia do peritônio, acho que já era um exame que a gente prosseguiria é, com mais afinco, assim, tentar fazer a sorologia, aí talvez mandar uma amostra diretamente para, que às vezes consegue ter em outros lugares na PCR, mas nesse caso a gente não chegou a enviar, não. De repente até mais no início, né? Mas Poderia, eu poderia lembro ter que essa mandado. paciente, ela chegou assim, ela tem câncer. Não foi isso? Ela tem câncer, manda ela para o hospital universitário. E o Antônio e os outros residentes que estavam na enfermaria que investiram em fazer o diagnóstico e conseguiram, que bom para ela. Muito bom. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, Alberto? Não, acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu gostaria de. Gostaria não, eu vou parabenizar a dupla, né, do Antônio e Alberto. Foi excelente sua moderação, Alberto. E eu vou pegar um gancho na sua fala. Porque, na realidade, o que que acontece? Eu que criei o Clube de Infecto há quase 20 anos. E quando o clube foi criado, ele tinha um propósito, que era a discussão entre os serviços de doença infecciosa do Rio de Janeiro, mas com uma pegada de desafio diagnóstico, tá? Isso é que era importante. E no decorrer, os casos foram mudando de forma. E, se possível, se nós pudéssemos resgatar essa questão do desafio, né, trabalhando inclusive nas hipóteses e com participação do público, né, de profissionais da área, seria muito interessante se a gente conseguisse retomar essa forma, né, do caso clínico. Seria muito Vamos bom. tentar, cara. Vamos Eu fiquei tentar. até na dúvida se eu abria para esperar, porque eu não sabia nesses casos Não, assim como é que relaxa, era aqui, relaxa. se A gente, para os próximos, tipo, esperar. a gente tenta antes equacionar isso, porque eu acho que é uma coisa importante mesmo. Mesmo a gente querendo aliviar a nossa ansiedade mostrando um caso clínico que para a gente é difícil, porque é difícil, Sim, mas isso não pode ser perdido. com certeza. Então, Agora que gente, eu vi a muito foto aqui, obrigada. Érica, do grupo, eu acabei de ganhar de uma amiga aqui, ó, toda tuberculose. Tava aqui do lado, Olha o que livrinho, ótimo. né? Ela botou no chat a foto aqui do livro. Então, vamos finalizar, porque já está chegando no momento da nossa palestra. O professor Jorge Calil já está presente. Eu agradeço imensamente a, a moderação e a apresentação do Antônio. Foi brilhante, tá? Muito Obrigado também. obrigada, porque realmente foi fantástico, tá? Valeu. Tchau, tchau, Assistir gente. aula depois, né? Sim, sim, ficar aqui para assistir a aula.
Bom, professor Jorge, está por aí? Era sobre Estou aqui, serosite. estou aí. É, Você está então, me ouvindo? tô sim, eu ainda não lhe apresentei, mas se o senhor está como co-anfitrião e já pode compartilhar a sua aula, por favor. Enquanto isso, eu vou apresentando, pode ser? Pode. Então, o professor Jorge Calil, ele vai fazer a palestra de vacinas que o Brasil precisa. O professor Jorge, ele é titular de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor do serviço de Estão mesmo ouvindo. nome do Hospital das Clínicas, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração e professor adjunto das Faculdades de Medicina das Universidades George Washington, D.C. e Case Western Reserve, Cleveland, nos Estados Unidos. O professor Kalil, na verdade, ele tem um currículo vastíssimo. Ele pode não me conhecer, mas eu conheço desde a época do concurso dele, porque eu fiz meu doutorado na USP, eu fui aluna do Magnus Gidlund e da Hirogoto. É, e ele tem um conhecimento incrível nessa área. E é um prazer tê-lo mais uma vez, porque já houve uma apresentação há alguns anos, né, do professor Jorge Calil, e hoje ele vai nos brindar com essa palestra, já que estamos focando muito, né, nesse tema atualmente. Muito obrigada, professor Calil, a palavra é sua. Muito obrigado, Carla, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje à noite. Eu estava preparando o que eu ia falar hoje, terminei colocando até slides demais para falar com vocês sobre vacinas que a gente precisa. Eu vou falar muito sobre o que eu trabalho diretamente, o que eu desenvolvo, mas também o que outros fazem. Eu queria lembrar para vocês esse artigo que foi publicado na Lancet, da contribuição da vacinação para melhorar a sobrevida e a saúde, né, depois de 50 anos do Programa Expandido de Imunizações. Na verdade, em 2024, nós também completamos 50 anos de PNI. A Organização Mundial de Saúde fez digamos, um apelo internacional para que todo mundo aumentasse muito a vacinação. E desde 74, tá, a vacinação conseguiu salvar 154 milhões de mortes, incluindo 146 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade. São números absolutamente incríveis. E a vacinação talvez seja o ato médico perfeito, né, porque evita a doença. E nós temos que continuar progredindo. Agora tivemos a, a experiência da pandemia da Covid, mais uma vez a vacinação veio para nos salvar. Então, vacinação nós temos que continuar perseguindo. Não é simples, muitas vezes, obtermos novas vacinas, mas a gente tem que pesquisar. E o Brasil é importantíssimo que pesquise. Qual é o cenário que nós temos, então? Veja, qual é o número, o que nós temos de dengue? Dengue esse ano tá menor, né? Ano passado também não foi muito grande, não foi muito grande, mas em 2024 explodiu o número de casos com um grande número de mortes. Então, eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na vacina da dengue, o secretário da Saúde disse: Mas por que você está trabalhando em vacina da dengue? Nós já matamos todos os mosquitos, né? Você vê a visão que tinha o secretário da Saúde da época. E nós sabemos que a incidência, né, ela varia de região para região, de estado para estado, com uma série de e depende de uma série de coisas. Sem dúvida, o combate ao mosquito é extremamente importante, mas nós vemos ali a região centro-oeste com um número enorme de casos, mas também todos os estados que circundam a região centro-oeste com bastante número de casos. O Rio Grande do Sul praticamente não tinha casos, agora está tendo também com o aquecimento global. E as tentativas de vacina, elas eh, foram sempre baseadas muito na ideia da vacina da febre amarela, porque a gente sabe que esses vírus
eles são muito suscetíveis, ou são muito, digamos, as vacinas de vírus atenuados, elas são muito eficazes. Então, há muito tempo atrás, a Sanofi, ela teve a ideia de pegar justamente a vacina de febre amarela e tirar a parte pré-M e E, que são as partes que induzem anticorpos neutralizantes, e mudar para os. Pegar a vacina, então, a 17 da original da febre, a febre amarela, e só mudar no genoma da febre amarela essas regiões que eram responsáveis pela indução de anticorpos neutralizantes. E colocou ali os 4 sorotipos e deu a vacina Sanofi Dengvaxia, que vocês sabem, ela foi a primeira a ser utilizada, houve uma série de problemas. Eu não vou ter tempo de conversar agora todos os problemas, mas eu gostaria de, se a gente tivesse tempo no final, a gente pudesse conversar sobre isso. Aí depois, na verdade, do Butantan e NIH estava na frente, mas por razões que ultrapassam a nossa vontade. A vacina da Takeda terminou a sua fase 3 antes, e a vacina da Takeda ela é baseada no esboço, na estrutura do vírus da dengue 2, em que foi colocado o pré-M e o E dos 4 sorotipos no dengue 2, e deu a vacina, então, da Takeda. O NIH, lá no fim do milênio passado, no começo desse milênio, começou a trabalhar numa vacina, também de vírus atenuado, e só que eles tentaram utilizar o próprio sorotipo de cada vírus. Mas para o sorotipo 2, eles não conseguiram uma atenuação adequada, apesar ah, dos trabalhos de biologia molecular, a atenuação não era suficiente, então eles resolveram utilizar do vírus 4. Mas a ideia também continua sendo sempre a mesma, mudando o pré-M e o E dos 4 sorotipos, como está mostrado aqui. E essas são as vacinas que foram chegando. Eu, quando assumi a direção do Instituto Butantan, em 2011, tinha lá uma vacina, então, que havia sido, digamos, os vírus atenuados haviam sido desenvolvidos no NIH, pelo Steve Whitehead, mas só que nós não tínhamos evoluído de 2006 até 2011, o Butantan não tinha conseguido realmente evoluir para transformar o vírus atenuado numa vacina. Então, eu sou médico, eu sou cientista, e para mim, quer dizer, o indivíduo já tem o vírus atenuado, já acabou, a vacina já está ali. Quando eu dirigi o Butantan, eu vi que não é bem assim. E por isso que a maioria das propostas vacinais elas morrem, porque tem um caminho muito longo entre um esboço vacinal e um produto vacinal, que é o que chega na seringa para ser injetado no indivíduo. Na verdade, eu não gosto nem de falar de seringa quando eu falo de vacina, porque todo mundo, quando mostra uma vacina, mostra uma seringa. Eu peço a todos que parem de mostrar a seringa, mostrem o frasquinho. Porque quando mostra um anticorpo monoclonal ou antibiótico, ninguém mostra a seringa, mostra apenas o frasquinho. E as pessoas ficam estigmatizadas contra essas seringas. Então, nós tínhamos no freezer lá os vírus atenuados, mas não estava muito longe de uma vacina. Tinha que ser descongelado aqueles vírus atenuados, eh, numa determinada quantidade e imediatamente ser injetado no indivíduo para que tivesse algum tipo de resposta. Não tinha nenhum tipo de, digamos, de manutenção do vírus e de estabilidade do vírus. Então, esses vírus atenuados que estavam no Butantan em 2011, nosso grupo começou a trabalhar, um grupo bastante grande de pessoas, e a gente conseguiu fazer 2 coisas que são fundamentais para a gente não morrer no Vale da Morte, que eu vou falar no fim da apresentação. Um desenvolvimento industrial e outro desenvolvimento clínico. O desenvolvimento industrial é fundamental para que a gente tenha um produto que medicamente a gente possa usar. Não adianta só ter o vírus. Ele tem que ser estável,
Eu tenho que poder produzir a custos baixos, eu tenho que poder purificar de uma maneira que as agências regulatórias aprovem. Ele tem que ser estabilizado, ele não pode simplesmente ficar completamente inativo aí em 1 ou 2 horas. E ele tem que poder ser liofilizado para ser transportado aí pelo país afora e pelo mundo afora. Então, esse trabalho que para nós médicos parece ser uma coisa trivial, é uma coisa importantíssima e extremamente difícil. E a maioria das descobertas que são feitas no laboratório morrem porque não se consegue fazer o desenvolvimento industrial. E também não se consegue fazer uma outra coisa que é fundamental, que é todo o desenvolvimento clínico, que é extremamente caro, difícil de fazer e que nós não temos uma grande experiência no Brasil de fazer nem uma coisa nem outra, quer dizer, nem o desenvolvimento industrial, nem o desenvolvimento clínico. Mas nós conseguimos chegar lá e nós fizemos, no meu serviço aqui no HC, o teste do nosso produto comparado com aqueles vírus atenuados que vinham do NIH e que tinham que ser descongelados e injetados imediatamente. E o que nós vimos foram resultados muito bons e bastante surpreendentes, mostrando que nós tínhamos, com a vacina desenvolvida no Butantan, uma proteção trivalente pronunciada em 95% dos indivíduos, isso medido por anticorpos neutralizantes, né? Isso aí nós não estamos falando ainda em eficácia, estamos falando em resultados de neutralização feitas in vitro, e tetravalente acima de 75%, o que configurava já uma vacina muito boa e com muita vontade que tínhamos de fazer o teste real em fase 3. Aqui nós tínhamos, eu não tenho tempo de entrar muito em detalhe, mas a gente tinha indivíduos que já tinham tido ah, ah, antes a dengue, outros que não tinham tido, etc. Eu não tenho tempo de ler, mas isso aí está tudo publicado, vocês podem ver. Aí nós chegamos para fazer a fase 3. Para que nós lançássemos a fase 3, infelizmente demorou mais de um ano. E depois eu vou mostrar para vocês que isso retardou em quase 10 anos o desenvolvimento da vacina, porque nós perdemos a, as pandemias, as epidemias, desculpe, de dengue no Brasil em 2015, 2016. Então, isso aqui é o lançamento da vacina de fase 3. Vocês estão vendo aqui na sala de vacinação a então presidente Dilma, que é o voluntário, aqui eu, né, vocês devem ter reconhecido aqui o atual vice-presidente, na época governador do estado de São Paulo. Vocês veem que eles encheram o auditório lá no Hospital das Clínicas, aquilo virou um fato político, e o fato político é que fez demorar um ano, porque queria que houvesse essa cerimônia e até a gente conseguir acertar as agendas, demoramos quase um ano para ter a aprovação, né? Vocês estão vendo aí todas as pessoas que estavam sentadas aqui, né? Todas pessoas muito conhecidas da nossa sociedade, e vocês veem aqui, estou eu aqui no cantinho, com uma cara não muito feliz, que tudo isso estava acontecendo e demorando tanto para a gente começar a trabalhar. Isso foi em fevereiro de 2016. E para que a gente pudesse testar essa vacina, nós criamos 6 centros no Brasil, nas mais diferentes áreas do país, aonde eu conhecia infectologistas ou imunologistas que tivessem hospitais universitários e tivessem uma boa capacidade para fazer o teste de fase 3. Nós nunca fizemos nada semelhante no Brasil, que eh, nós queríamos convocar pelo menos 17 mil pessoas e nunca tinha sido feito nada no Brasil. Nós fizemos essa rede e essa rede persiste até hoje para uma série de outros testes que são feitos de vacinas e outras coisas. Para isso, nós tivemos que alugar lugares para instalar ambulatórios, contratar farmacêuticos, enfermeiras, freezers, assim por diante. Foi uma loucura que foi feito, mas foi um trabalho fantástico e a gente lançou isso aí tudo. Depois eu deixei a direção do Instituto Butantan e as coisas se arrastaram um pouco, porque sem dúvida a gente já poderia ter tido os resultados antes,
mas finalmente os resultados começaram a aparecer. E aí estão demonstrados de 2016 até 2025 como é que estava a distribuição dos casos de dengue no Brasil. Então, vocês veem que em 2016, nós recém estamos começando, tinha bastante dengue 1, depois começou a aparecer bastante dengue 2, mas ficou entre 1 e 2 o tempo todo. Só agora, em 2025, começaram a aparecer eh, o vírus da dengue 3 e dengue 4 não apareceu. Então, a vacina ela foi fundamentalmente testada contra dengue 1 e dengue 2 e muito pouco com dengue 3. Agora, quando nós vamos olhar a, como como é que funcionou essa vacina depois de tanto tempo, né? Qual é o risco que existe depois de 5 anos de follow-up, né? Aqui nós temos a, a incidência de casos em indivíduos placebo e aqui indivíduos vacinados, né? Nos primeiros 2 anos praticamente nada, depois começa a subir aí lentamente, né? Começa a diminuir digamos, a efetividade da vacina, mas mesmo assim nós temos ainda 1% apenas de incidência cumulativa, ao passo que os indivíduos não vacinados aí chegam a 5%. Ele é mais eficaz para dengue 1 do que para dengue 2, como vocês estão vendo aqui. O que não passa? Bom, se nós olharmos os números, né, da eficácia, ah, a gente vê que se a gente, independente do status, se o indivíduo já teve ou não teve dengue, o total depois de 5 anos é de 65%. Se o indivíduo já teve dengue antes, já passa a 77% e fica em 59% se o indivíduo não teve uma exposição para o vírus da dengue antes de receber a vacina, isso depois de 5 anos. Para dengue 1, os resultados são muito bons, né, são excelentes, eu diria, em que depois de 5 anos tem 73%, quase 80% dos indivíduos já foi pré-exposto, 71% se o indivíduo não for exposto. Agora, para dengue 2, 55%, 56%, independente do estado. Se ele já teve exposição, chega a 75%, mas se ele não teve dengue antes de tomar vacina, cai para 36%. Se nós olharmos por idade, nós vamos ver aqui que os indivíduos adultos, eles têm uma boa proteção, né? Os adolescentes também, um pouquinho menos para dengue 2, mas quando nós pegamos as crianças, e as crianças são muito afetadas, como vocês sabem, por essa doença, se as crianças não tiveram exposição, ao cabo de 5 anos nós temos apenas 33% de proteção. Se eu sair da dengue, nós vamos conversar no fim, sem dúvida alguma. Nós precisamos também alguma coisa para Zika, precisamos também para chikungunya. Alguns laboratórios estrangeiros desenvolveram vacinas para chikungunya e o Butantan aqui está testando. Esperamos que a gente tenha uma vacina aqui no futuro. Então, isso para os arbovírulos é o que eu queria falar rapidamente para vocês. Queria falar um pouquinho também para vocês sobre o que que a gente faz, o que que a gente tem feito para a vacina de Covid. Ainda nós não estamos completamente livres de Covid e nós começamos a desenvolver há bastante tempo uma vacina de instilação nasal. Por que de instilação nasal? Porque ela protege a mucosa e também dá a resposta sistêmica, ela mimetiza a infecção viral. Existe uma ampla superfície de absorção no nariz, é muito vascularizado, é não invasivo, então as pessoas que não gostam de seringa não teriam o maior problema. Então, ela seria uma maneira efetiva de nós controlarmos a doença que não está completamente controlada. Nós escolhemos como antígeno o Receptor Binding Domain, né, RBD, com um determinado adjuvante, e nós absorvemos esse antígeno mais o adjuvante numa nanopartícula, e essa nanopartícula
ela é revestida para outra nanopartícula. E por que que isso é fundamental? Nós usamos 52 formulações para chegar nisso. É muito importante que essa outra nanopartícula que está aqui desenhada, ela tenha a capacidade de atravessar os cílios, os pilos, atravessar o líquido mucoso e chegar efetivamente na mucosa. Eu não vou mostrar aí a quantidade de resultados que nós temos aí é enorme, mas no caso nós testamos que realmente ela faz isso, ela se fixa na mucosa e fica muitas horas na mucosa. E na mucosa o antígeno é desprendido e desenvolve uma resposta. E a gente viu que ela dá uma resposta muito boa na saliva, dá uma resposta muito boa também no líquido nasal e, não, e menos na lavagem broncoalveolar. O que nós queremos é justamente fazer com que a doença pare na mucosa nasal ou na mucosa bucal e que ela não cause inflamação lá no pulmão. E a gente consegue isso. De novo, eu não tenho tempo de mostrar todos os resultados, mas eu queria mostrar para vocês que a vacina efetivamente, ela, depois de 3 doses intranasais, ela protege 100% dos animais imunizados de uma infecção. E talvez mais interessante ainda do que isso é que ela para o indivíduo que recebe, que foi imunizado e o animal e que recebe o vírus, em 3 dias praticamente cai 2 logs aí da quantidade de vírus. Em 5 dias o vírus desaparece, né? E o vírus não chega nos pulmões. Então, o que que essa vacina faz? Ela impede o vírus de proliferar, de se instalar na mucosa nasal e de passar para o pulmão. Com isso, a gente tem o controle, porque mesmo indivíduos que sejam ah, oligossintomáticos ou assintomáticos, eles não passam o vírus para outras pessoas. Então, nós conseguimos cortar a infecção e a transmissão através desse tipo de vacina. Então, isso é uma plataforma vacinal que a gente desenvolveu, que nos demorou bastante para desenvolver. Nós ainda estamos trabalhando, porque a cada vez que a gente fica pronto com a vacina, ela muda o sorotipo, é uma complicação que a gente pode discutir no final. Mas, sem dúvida alguma, os possíveis impactos dessa vacina é que nós vamos dar acesso. Ela é uma solução completamente inovadora para vírus respiratórios, né? Ela pode ter um impacto muito grande na, na saúde pública e uma aderência muito grande das pessoas. E o desenvolvimento é um desenvolvimento completamente brasileiro, né? Então, essas coisas, os que eu estava falando para vocês, o que que significa um plano de desenvolvimento? Evidentemente que eu não vou mencionar para vocês todas essas etapas, mas é um grande número de etapas, né? A gente pensa assim, pô, por que que não produz a vacina? Produzir a vacina e testar em cada etapa é extremamente trabalhosa. Nós temos, além dessas ameaças, nós temos várias ameaças na América Latina em que nós não temos necessariamente vírus ou não temos necessariamente estudos feitos por laboratórios brasileiros ou mundiais que nos deem que nos deem as características que sejam necessárias para que a gente possa desenvolver uma vacina. E eu quero falar com você sobre o que que o mundo está pensando sobre isso e o que que a gente está falando sobre isso. Né, aqui eu mencionei alguns dos vírus que vocês conhecem, o urupoxo, o maiaro, o junim, o sabiá, o hunter e o pulmar. Então, esses são alguns, sem contar, né, se nós falarmos com o pessoal do Instituto Evandro Chagas, lá em Belém, eles já isolaram centenas, né, de vírus que andam pela mata, andam também por primatas na mata, e eu imagino que aí no Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo, de vez em quando nós temos pacientes que chegam com febre alta que foram para a Amazônia, não é febre amarela. Às vezes a gente não consegue identificar o vírus, muitos deles terminam morrendo porque a gente não consegue saber nem que doença é. Então, isso sempre é, digamos, uma ameaça que nós temos na nossa cabeça.
Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que eu venho trabalhando há algum tempo, que é a febre reumática, que é uma doença que é completamente negligenciada, e que nós estudamos há muito tempo. Ela é causada, você sabe, pós-infecção da garganta pelo streptococo. Ela tem uma se não o indivíduos as crianças não forem tratadas, a incidência universal que foi calculada pelo Exército Americano é de 3 a 4%, é desencadeada pelo Streptococcus pyogenes, e dessas que têm a febre reumática, um terço dessas pessoas ficam com a doença cardíaca, né? Existem mais do que 600 milhões de casos de faringite por estreptococo por ano no mundo e mais de 15 milhões de casos de doença reumática cardíaca no mundo, que, e tem mais de 200 mil mortes por causa disso no mundo. É uma doença que as pessoas não dão atenção porque a doença reumática ela não é uma doença aguda. Então, quando a gente olha as doenças negligenciadas, geralmente são as doenças mais agudas. Mas hoje em dia é uma prioridade da Organização Mundial de Saúde desenvolver uma vacina contra essa doença. Bom, nós trabalhamos bastante na imunopatogênese dessa doença, né? E nós sabemos que a infecção do estreptococo faz com que haja uma resposta humoral e uma resposta celular, e a resposta celular em indivíduos que são suscetíveis faz com que exista uma migração de linfócitos para o miocárdio. E lá eles vão formar os nódulos de Aschel, são células CD4 positivas, e vão começar a atacar o coração por um mecanismo de mimetismo molecular, em que o indivíduo responde contra a proteína M, e a proteína M, quando apresentada por indivíduos que são HLA-DR53, são todos estudos que a gente levou há muito tempo atrás, ela vai reconhecer um proteíno, um peptídeo do nosso próprio organismo, é uma proteína fibrilar também com uma proteína M e desencadeia a resposta cardíaca. Então, a válvula cardíaca aí forma essas verrugas, ela fica insuficiente e por causa desses linfócitos CD4. Nós estudamos os linfócitos que infiltravam essas válvulas cardíacas e nós vimos que um peptídeo na região entre 80 e 100 da proteína M, que é a proteína principal do estreptococo, ele está diretamente envolvido com uma reação cruzada com proteínas derivadas da válvula, e isso a gente fez através do cultivo de células CD4 e depois perguntando, através de peptídeos da proteína M e do tecido cardíaco, o que era reconhecido. Isso é uma história muito longa, mas a gente conseguiu pela primeira vez mostrar que em indivíduos, uma coisa que há muito tempo se falava, que poderia haver um clone com reação cruzada entre um peptídeo da bactéria e uma proteína do coração. E nós estudando isso, nós vimos que todas essas reações cruzadas eram aqui na reação A e B. Mas que os indivíduos que eram normais, ou seja, nós que tivemos várias infecções por streptococo, a gente vai direcionando a nossa resposta muito mais para uma região mais conservada da proteína, que é a região C da proteína M do streptococo. E nós fizemos, então, peptídeos cobrindo toda essa região C, né, com 20 aminoácidos, variando de um em um, e nós chegamos e fomos estudar como é que era o reconhecimento desses peptídeos. Então, fazendo uma longa história muito curta, nós descobrimos um epitopo que era epitopo B, de 25 aminoácidos, outro epitopo T, também de 22 aminoácidos. Nós testamos controles, indivíduos com doença reumática cardíaca e febre, simplesmente só febre reumática, testamos mais de 600 indivíduos, e nós chegamos então nessa região e nós fizemos uma proposta de vacina
que é o Streptococcus, que tem 55 aminoácidos, e a gente viu que os indivíduos que são imunizados, animais imunizados, com essa vacina, eles fazem opsonização e fagocitose de Streptococcus. Também eu estou aí sintetizando mais de 20 anos de trabalho em algumas palavras, e nós sabemos também que esse indivíduo em animais que são classe 2 para DR3 e foram imunizados com essa vacina, que não tem nenhum tipo de reação autoimune, e testamos também várias espécies animais, não tem reação cruzada. Então, atualmente, nós estamos trabalhando na produção GMP, na formulação, para que a gente consiga fazer a fase 1. Tudo isso que eu estou contando para vocês tem um pouco de história triste, porque, infelizmente, eu doei essa vacina para o Butantan quando eu era diretor, e o diretor que seguiu não continuou esse estudo, né, apesar de ser uma coisa de prioridade mundial. Só agora que eu retomei essa vacina e que estou trabalhando na sua. Para fazer a fase 1, nós estamos atualmente fazendo a formulação para fazermos a fase 1. Então, o grande problema que nós temos quando a gente desenvolve alguma coisa nova uma coisa o que a gente tem no laboratório, né? A pesquisa básica que vê o que é fundamental para que a gente saiba como que nós nos defendemos contra um determinado agente infeccioso, mas daí até nós conseguimos definir qual é o protótipo vacinal, qual é a melhor forma de apresentar essa vacina, que tipo de adjuvante nós vamos usar, etc., já é uma dificuldade, mas até aí a gente consegue fundos para fazer, digamos, o desenho vacinal. O grande problema que tem é o desenvolvimento do produto, ou seja, como é que eu produzo em boas práticas de fabricação as vacinas. Nós não temos vacinas produzidas em boas práticas desenvolvidas integralmente no Brasil. A primeira que a gente conseguiu fazer o desenvolvimento industrial foi a da dengue, que eu mostrei para vocês. As outras é uma dificuldade enorme, né? A gente tem que recorrer muitas vezes a serviços no exterior, porque a gente não tem o que a gente chama de CDMOs, que são empresas ou laboratórios especializados no desenvolvimento de um produto que possa ser injetado, porque tem boas práticas. E depois tem o desenvolvimento clínico, que é extremamente caro. Quer dizer, nós temos que ter a fase 1 e a fase 2 a gente consegue fazer nas nossas instituições, até universitárias a gente consegue fazer, mas quando chega a fase 3 tem que estender, se for uma droga ou se for uma vacina, para um grande número de pessoas, e é extremamente difícil de ter os recursos para que isso ocorra, né? Ah, a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com essas questões todas, evidentemente, de vacinação, como é que a gente vai estender mais a vacinação, principalmente porque agora nós temos vacinas que elas podem ser utilizadas em várias fases da vida, né? Antigamente a gente sempre pensava vacina para crianças, e hoje em dia nós temos aí vacinas que vão cobrindo toda a vida do indivíduo, e os indivíduos mais velhos se beneficiam muito, né? Hoje em dia a gente sabe que o vírus, que a vacina contra o herpes zoster não só previne essa coisa horrível que é a dor do herpes zoster na idade madura, mas também a gente sabe que tem uma diminuição muito grande é, de doenças mentais e com a vacinação da herpes zoster, temos vírus sincicial respiratório que serve muito para os velhos, temos anticorpos monoclonais para os recém-nascidos, que ainda nós não temos aqui no Brasil, e assim por diante. Então, existe uma grande gama de possibilidades de a gente evitar a doença e prolongar a vida das pessoas, e que são muito dependentes de produtos biológicos, e é super importante que a gente faça no Brasil. Nós temos duas grandes instituições, o Butantan e a Fiocruz. Talvez devêssemos ter mais instituições, né? Porque eles ficam sobrecarregados e às vezes eles têm que fazer opções porque não tem gente suficiente. Mas é super importante que os laboratórios acadêmicos trabalhem no desenvolvimento e que outros centros produzam. E tem agora um centro
dedicado a vacinas também em Belo Horizonte, que é super importante. E é muito importante a pesquisa fundamental que nos determine quais os critérios que nós temos, o que que nós utilizamos no sistema imune para nos defender como agente infeccioso e depois como é que a gente vai chegar para o desenvolvimento da vacina. O mundo ele se preocupa muito como é que nós vamos tratar uma nova pandemia, né? E a questão é como é que nós vamos priorizar os patógenos que a gente tem que estudar, né? E como é que nós vamos convencer os governos a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina quando não existe ainda esta pandemia. Então, isso é uma questão importante e existe um grupo na Organização Mundial de Saúde, que se reúne já antes da pandemia, desde 2015, e que está sempre preocupado com essas questões. E, e, digamos, consultando o mundo todo e fazendo uma série de pesquisas, né, se chegou a um número do que seriam as vacinas que seriam mais importantes, e nós nos reunimos na Organização de Saúde agora há 2 anos atrás, né? Vocês estão vendo aqui o grupo todo aqui, né? E aqui está o Barney Graham, que ele é muito importante nesse grupo e que foi o sujeito fundamental na vacina de RNA mensageiro da Moderna. Ele era do NIH, do Vaccine Research Center, que agora se se aposentou, mas existe a preocupação de identificar quais são os patógenos, né? Então, para se preparar para a nova pandemia, nós tentamos identificar nas diferentes famílias quais eram os patógenos protótipos daquela família, qual era o prioritário, o mais perigoso, mesmo que não fosse o protótipo, né? E como é que nós poderíamos fazer a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas para estarmos preparados. Então, teve todo um processo de priorização que culminou com aquela reunião que eu mostrei para vocês, né? E aqui estão as famílias mais importantes que nós identificamos, né? E, uh, e quais são os patógenos que seriam importantes trabalhar. Entre 1.650 patógenos, é isso aqui que está na mão, né, de todos os ministérios de saúde e de ciência e tecnologia do mundo para que a gente consiga trabalhar. Então, eu queria fazer uns comentários finais, se ainda tiver tempo, né? O que que nós temos que saber, né? Que qual é a resposta protetiva contra os diferentes ameaças de agentes infecciosos? E a gente sabe que varia de um para outro. O que que é de resposta inata, o que que é de resposta adaptativa? Quando é que nós precisamos mais de uma resposta T e quando é que nós precisamos mais de uma resposta B? Antigamente, em termos de vacina, só se pensava em resposta B, só anticorpo, e a gente sabe o que está segurando a barra agora para a Covid é a resposta T, que fica muito tempo. E quais são os antígenos importantes, como desencadear uma resposta contra eles, né? Qual é a melhor rota de imunização? Eu acho que só intramuscular não tem, tem que voltar aos subcutâneos, tem que ver essa parte nasal que eu falei para você. Quais são os correlatos de proteção? Isso aí teve discussões enormes durante a Covid, que o pessoal só falava em anticorpo neutralizante, e a gente está vendo agora que a gente está sem anticorpo neutralizante contra provavelmente a, as bactérias, os vírus que estão agora circulando de Covid, de 1.8, etc, etc. Mas nós ainda temos a doença mais ou menos sob controle. Você, sem dúvida, vê em casos ainda, e principalmente indivíduos mais suscetíveis. Depois, como produzir vacinas com uma plataforma apropriada, quer dizer, termos plataformas que sejam realmente adequadas, né? Uma só não é, não adianta dizer, não, agora vai ser tudo vacina de RNA, acabou o problema, não é bem assim, né? Eu acho que cada patógeno vai ter a sua coisa, sem dúvida a vacina RNA vai ser muito importante, e nós precisamos de ter mais transferências tecnológicas, não só de uma vacina específica, mas dessas plataformas, né? Para que a gente tenha controlar as diferentes etapas
né, na transferência para que a gente possa efetivamente fazer. Então, eu mostrei para vocês, eu que lancei, quando dirigi o Butantan, a vacina da gripe. Existia lá uma fábrica que estava inativa, nós conseguimos colocar para funcionar e conseguimos fazer o vírus aqui, porque até então o vírus era todo produzido no exterior e trazido aqui, só embalado aqui. Isso acontece com muitas das vacinas. Nós temos que realmente saber fazer, né? E não simplesmente montar as peças, né? Eh, Simplesmente o preenchimento e a finalização da vacina não é suficiente, né? Temos que ter os Master Cell Banks, ou seja, Master Cell Bank é o nosso banco de amostras que serve para fabricar a vacina. E isso nós não conseguimos fazer no Brasil. Ninguém faz Master Cell Bank no Brasil ainda. Eu tenho lutado muito aí nos últimos anos para fazer com que isso ande. E como que a gente pode fazer uma, uma vigilância constante das ameaças infecciosas na América Latina? Durante a pandemia, naquela iniciativa do Banco Itaú, eles criaram Todos pela Saúde, eles viram que não adiantava ficar dando máscara, nem adiantava ficar dando oxigênio, que tinha que ter um instituto para fazer uma digamos, uma vigilância constante, além do que existe na Fiocruz. Foi criado o Instituto Todos pela Saúde, eu fui o primeiro presidente, eu montei todo o instituto, é muito baseado em plataformas tecnológicas para que a gente possa saber o que está acontecendo, porque dado tem, o problema é como utilizar esses dados. Eu fiquei 2 anos como presidente e voltei porque o meu negócio é ficar perto da universidade, ensinar e fazer pesquisa. Ainda sobre comentários sobre o desenvolvimento de vacina, vacinas contra parasitas, você sabe, é muito difícil, né? Nós não temos ainda uma boa vacina contra parasita que funcione em humanos, estamos aí lutando para talvez ter uma vacina de malária, mas as dificuldades são enormes. As vacinas contra bactérias não são fáceis de fazer, ah, os melhores exemplos de vacina contra a bactéria são contra as toxinas bacterianas, né? Mas existem ainda algumas boas vacinas bacterianas, nós temos que desenvolver mais isso. Vacinas contra vírus podem ser desenvolvidas, né? Não significa que sejam óbvias, né? Se um indivíduo, se um humano consegue se proteger depois de ter a doença causada por aquele vírus, aí a gente pode saber quais são os correlatos de proteção e fazer a vacina. Agora, se HIV, o indivíduo não consegue se ver livre do HIV, é extremamente difícil de fazer uma vacina. Ah, as vacinas também elas têm que cobrir a maioria dos sorotipos, se for um vírus recorrente, senão a gente vai simplesmente favorecer um sorotipo, etc., né? Como é que a gente vai poder testar novas vacinas, como tuberculose e febre amarela, por exemplo? Vacina para testar, até a vacina de tuberculose aí tem há 70 anos e a gente tem ainda dificuldade de saber quais são os reais benefícios. A vacina da febre amarela que nós temos, ela é boa, mas nós temos uma morte em 1 milhão, não esqueçam, e efeitos neurológicos importantes em 1 para 100 mil casos. É claro que quando a gente está vacinando aos poucos, esses casos passam quase desapercebidos, mas a vacina de febre amarela, se fosse na Covid, eles iam interromper, porque se a gente tinha que imunizar 7 bilhões de pessoas, né? Se uma em 1 milhão tem, nós teríamos tido 7 mil mortes só pela vacina. Então, seria inaceitável, né? Então, é muito difícil de lutar contra a natureza. Se o sistema imune não consegue eliminar um agente infeccioso, é super difícil que a gente consiga encontrar um jeito. E essa frase vinha, quem gosta de falar muito sobre isso é o Ralph Carnegie, o Prêmio Nobel de Medicina e Imunologia. Nós temos boa ciência na América Latina. Nós temos várias vacinas que foram propostas, mas nunca chegaram nos ensaios clínicos. O Vale da Morte, ele é muito importante, principalmente aqui na América Latina, porque é muito difícil produzir em boas práticas de fabricação
o piloto para fazer os ensaios clínicos, né? Os investimentos do governo, geralmente, eles param antes de chegar nesse estado. O governo agora está querendo chegar mais adiante, mas com dificuldade, e as companhias privadas, elas não gostam de risco, sobretudo na América Latina. Elas ganham muito dinheiro com genérico, não tem por que pegar risco, né? E isso é um problema sério. A produção pode ser feita no Butantan e Biomanguinhos, né? Mas todas as vacinas que tem aí são derivadas de transferência tecnológica, né? A que a gente avançou, conseguiu avançar mais, foi do Butantan, que a gente pegou só o vírus realmente só inativado, mas mesmo assim já veio o vírus inativado, né? E essas vacinas, quando elas são feitas a transferência tecnológica, nem sempre elas são atualizadas, né? Por exemplo, eu trouxe para o Brasil também a vacina do HPV, em que a gente começou toda a transferência tecnológica. Mas agora já tem novas vacinas de HPV e a Merck não quer transferir de novo. Ah, a pro- o trabalho de produção funciona perfeitamente nos tempos normais, mas a gente viu que durante a pandemia você não consegue comprar consumíveis. Então, durante a pandemia, eu não conseguia comprar material plástico e meio de cultura para o meu laboratório. Então, nós temos que ter coisas regionais que sejam sustentáveis. Com relação à vacinação, nós precisamos também de inovação para os nossos problemas. Nós temos que aumentar as relações público-privadas para ver se a gente consegue fazer com que entre dinheiro privado nisso e dar suporte para a ciência e os institutos tecnológicos, né? E que não pode ver só se o cara publicou paper, mas se ele fez desenvolvimento, né? Termos bons modelos animais, ter boas facilities para biossegurança, termos primatas para testar vacina, isso é uma dificuldade. Os primatas que nós tínhamos aí na Fiocruz, quase todos estavam com tuberculose. Os primatas do Butantan, eu estava reestimulando para que eles voltassem a ser animais de experimentação, por enquanto funciona mais como zoológico, e aumentar todos os treinamentos para isolamento, sequenciamento, caracterização de vírus, para que a gente pegue logo quando a coisa está melhorando. Melhorarmos de novo o nosso programa de vacinação. Antigamente o Zé Gotinha na televisão fazia sucesso, agora ninguém assiste mais televisão, sobretudo a garotada, então nós discutimos isso muito no PNI, como fazer e educar a população para os benefícios das vacinas, ainda mais com todos esses grupos anti-vacinas que existem. Bom, eu teria muito mais coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Eu queria agradecer muito para vocês a atenção. Desculpe se eu demorei quase 50 minutos conversando. Eu vou parar o meu compartilhamento aqui para que vocês possam novamente estar no ar. Muito obrigado pela atenção. Professor, eu que agradeço, foi excelente a sua apresentação e principalmente por nos ter contemplado com a sua vasta experiência na área. E principalmente por ter colocado, né, a realidade brasileira no sentido do potencial para o desenvolvimento de vacinas que nós temos, mas a gente não consegue avançar. Infelizmente, nós nos deparamos com uma situação de não ser prioridade, né, e ainda somos atropelados por questões políticas. Mas, sobretudo, parabéns pela sua experiência e por poder passar aqui, né, para que nós tenhamos realmente conhecimento a esse respeito. E agora eu vou abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer perguntas para o professor Calil? Nossa, o povo tá. Foi muito claro ou muito escuro? Não, eu acho que o senhor conseguiu passar tudo, né? É, Alberto, Ezequias, Marcelos. Deixa eu fazer uma pergunta então para eles. Por que que será que a vacina da Sanofi não funcionou tão bem, né, como a vacina está funcionando do Butantan, por exemplo? Em termos de muito. O que que houve no desenho da vacina que vocês acham que pode explicar
que a vacina Sanofi não tenha funcionado tão bem, acho que até eles desistiram da vacina. Marcelos, pode responder. Cadê ele? Não, fugiu. Será que Fugiu? sumiu? É porque Logo no. ele que tem a informação, os dados, né? Ah, que O que eu pena. posso responder é que eu não faço a menor ideia. Ah, que pena. Ele saiu. Bom, eu vou Exatamente dizer no. o que que eu acho. Eu não tenho o resultado experimental para dizer. Mas a vacina da Sanofi, todo, digamos, o arcabouço que foi montada era da febre amarela. E muitas pessoas que receberam a coisa não tinham sido vacinadas para a febre amarela. Aí, quando receberam a vacina da dengue, eles não desenvolveram uma resposta T contra a dengue, eles desenvolveram uma resposta T naquela parte que é o arcabouço do vírus, é fundamentalmente febre amarela. Então, quando eles entravam em contato com o vírus da dengue, eles tinham uma boa resposta T contra o vírus da febre amarela e não contra o vírus da dengue. Então, eu acho que é isso que faltou, uma resposta CD4 importante, que não é o caso no caso da Qdenga e na vacina que nós temos aí do Butantan. A Essa é a minha diferença, hipótese. professor, desculpa, me interrompi, pode continuar. Não, não, é isso aí, isso aí. Pode falar, Não, Alberto. a diferença da Takeda para Butantan, o senhor acha que vai ter algum impacto nesse sentido? Porque é outro backbone, né? Mas eles são muito semelhantes, né? Porque aquela é bastante semelhante, mas tem diferença, sim, e é possível que cause um impacto, sim. Né? É possível que cause um impacto, sim. Você viu que a dengue, corroborando isso, apesar de eu não ter dados experimentais, você viu que a dengue 2, efetividade é pior que a dengue 1. E a dengue 2, o backbone dela é da dengue 4, porque não se conseguiu ah, atenuar bastante a dengue 2, entendeu? Então se usou o backbone da dengue 4. E ela funciona um pouquinho pior. O que vai nessa linha do que eu estou lhe dizendo. Ok, eu fiz a minha pergunta. Carla, tem uma pergunta no chat. O senhor comentou que é muito difícil encontrarmos uma vacina contra aquilo que o próprio corpo humano não consegue eliminar, como no caso do HIV. Como contornar isso? O senhor vislumbra a possibilidade dessa vacina em específico em algum momento? É uma pergunta ampla, mas acho que ele quer saber basicamente da vacina do HIV, por que que é difícil, né? Claro. Veja, na vacina no que se refere ao HIV, nós sabemos que em alguns indivíduos que têm o HIV mais ou menos controlado depois de 4 anos de doença, ou 5 anos, eles têm alguns anticorpos que neutralizam o vírus. Eles não eliminam completamente o vírus, mas eles têm a doença controlada, mesmo se não tomarem medicação. Esses indivíduos foram utilizados pelo NIH e pelo Nussensweig, lá em Nova York, para fazerem anticorpos monoclonais contra algumas partes, eh, contra algumas moléculas da superfície do HIV que neutralizam o HIV. Isso está em ensaios clínicos para ver se consegue eh, realmente eliminar o HIV. Então, é possível que a gente, estudando melhor a resposta imune, a gente possa descobrir, e para cada doença pode ser que seja diferente, quais os mecanismos que nós poderíamos utilizar que o sistema imune ele fica inibido ou fica regulado e não consegue atacar o agente infeccioso, como é que nós podemos eliminar essas amarras do sistema imune para que a gente faça o sistema imune ser eficiente? Da mesma forma como a gente viu para o checkpoint inhibitors, para o tratamento de câncer. Então a gente conseguiu, depois de muito estudo e nas células regulatórias e tudo isso, e ver como é que é a resposta anticâncer, que eu inibindo alguns lugares, algumas moléculas, eu conseguiria uma resposta que seja efetiva. Essa resposta efetiva, ela pode ser que esteja no próprio sistema imune, ou pode ser que seja próprio do agente infeccioso,
A gente tem que saber o que tem que ser eliminado para colocar na vacina, para que a gente consiga uma vacina que seja eficiente. Não sei se eu fui suficientemente claro. Foi, porque o assunto é difícil mesmo. E ele faz a Ok, mesma Carla. Então, pergunta no contexto da sífilis, né? Pelo que ele colocou aqui. Me vacina para sífilis. pois é. Falta a pesquisa básica, né? E pouca gente trabalha com sífilis no mundo hoje, né? Para que a gente possa responder isso. Teve muito, a sífilis foi muito importante, agora que pode tratar com antibiótico, muita gente nos países desenvolvidos já não trabalham nessa doença. E aí cabe a nós que somos mais suscetíveis a essa doença, de podermos trazer as respostas, fazendo muita pesquisa fundamental de como que o organismo lida com a sífilis. Pois é. Mais alguém? Bom, muito obrigado pelo convite, Carla. Espero que tenha Professor, passado alguma eu que ideia. agradeço imensamente, foi muito bom. Espero poder contar com outras oportunidades, Sem dúvida. tá? Então foi excelente e gostaria de agradecer também ao Antônio e ao Alberto Lemos pela apresentação do caso clínico. E vamos encerrar assim o nosso primeiro grupo Obrigado, de Carlos. infecto do ano. Obrigado, professor. Foi uma ótima apresentação também. Valeu. Ok, Valeu, Carlos. muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, Um abraço. então. Vou parar a gravação e encerrar. Valeu, Carlos.